Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma reunião de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar sobre o livro Voltei, dando continuidade ao estudo do capítulo 18. Estamos aqui Carlos, Jussara Malabi e Marco Gandra. E vamos, para dar continuidade, pedir a Jussara para fazer a prece. Boa noite, amigos. Convidarmos a todos nesse momento a elevar os nossos pensamentos em Jesus, suplicando que os seus anjos, seus discípulos, possam nos intuir, possam nos unir os nossos lares, para que possamos, mediante o conhecimento, as explicações desse livro, Voltei, possa nos trazer conhecimento e fortalecimento às nossas condutas, os nossos sentimentos e as nossas posturas diante a vida do dia a dia. Que a tua paz, Senhor, possa equilibrar os nossos lares, abençoando as nossas águas, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, amigos. Nós iniciamos esse estudo lembrando um pouco da semana passada, do estudo da semana passada, né, para a gente entrar no contexto. Na verdade, o irmão Jacob, que é Frederico Figner, ele, alguns capítulos anteriores, ele foi convidado a ir a uma escola no mundo espiritual. Nós já vimos essa escola, já vimos a cartilha que ele estudou lá, e em determinado momento eles decidiram pedir a oportunidade para fazer um estudo de caso, para irem fazer uma ida ao plano mais físico aqui da Terra e exercitarem a capacidade de contato com entidades que eles estavam procurando auxiliar. E aí, nesse contexto, na semana passada, nós vimos que o mentor havia designado um espírito, que é o irmão Ornelas, para acompanhá-lo, para auxiliá-lo. E eles, então, partiram para o Rio de Janeiro, onde ele especificamente havia desenvolvido algumas atividades no campo mediúnico, como um esclarecedor mediúnico. Antigamente se usava o termo doutrinador, mas aquele que iria conversar, que faz a conversa com os espíritos sobre a intuição dos amigos espirituais para auxiliá-los, né, numa reunião mediúnica. Ele pediu para ir encontrar com um antigo perseguidor, um espírito que ele havia falado muito nas reuniões mediúnicas e não tinha tido muito resultado. Então, ele pediu para encontrar-se com ele, e ele foi com o irmão Ornelas e mais esse outro amigo, que depois ele foi acompanhar a experiência do amigo. Ele não vai relatar essa experiência, vai relatar o caso dele. Por isso que o título de hoje, do estudo de hoje, é sobre isso, um encontro com um espírito perseguidor. Então, nós vamos ver o diálogo que se passou. Esse capítulo 18 é muito rico em ensinamentos para a gente, não é, Sara? E traz muitos recursos. Recomendo a todos a leitura detalhada dos ensinamentos. Aqui, por causa da limitação de tempo, nós não podemos colocar todos os diálogos, todas as frases, mas procuramos selecionar aquelas que tocam mais direto o aprendizado. Para iniciarmos, como sempre, selecionamos uma frase, um conteúdo de Emmanuel que nos dá a explicação do contexto geral do que vai ser estudado de hoje. Então, vou pedir a Jussara que leia para a gente. No livro Agora é o Tempo, Adversários da Luz. Capítulo 22. Capítulo 22. E o parágrafo, Emmanuel fala assim: de certo que o Senhor não exige nos convertamos em transformadores mágicos que arranquem os inimigos da luz dos esconderijos em que se disfarçam nas trevas. Mas espera, sejamos nós, onde estivermos, em favor deles, alguma réstia de luz, através de algum gesto de tolerância e de amor.
Então, Emmanuel coloca aqui para a gente, chama a atenção, que não é que nós vamos ser aquela pessoa mágica, né? Que temos estrutura para que possamos converter ou trazer à tona, né? Aqueles espíritos ainda enraigados nas dificuldades deles, né? Mas os espíritos colocam isso para a gente porque eles nos permitem a participar desse trabalho para que possa despertar em nós, né, o sentimento de fraternidade, né, de paciência, de solidariedade, de irmandade, que todos estamos no mesmo caminho, que todos convivemos das mesmas situações, temos uma origem das mesmas dificuldades. Então, é um exercício, a prática do dia a dia na nossa transformação, além de, talvez, possamos ajudar aqueles que ainda se encontram amarrados nas trevas, né? E é importante, isso, eu gostei muito do seu comentário, porque você tocou na essência. Muitas vezes a gente pensa que a espiritualidade vai forçar uma situação, que ela vai arrancar, como ele diz ali, Emmanuel, que a gente seria, os espíritos superiores também arrancando os inimigos da luz de certas situações, né? E depois que a gente vê relatos como esse do livro Voltei, e também relatos nas reuniões mediúnicas, nós percebemos que não é bem assim, que é um trabalho de convencimento, não é nada forçado, nada imposto, é um trabalho de convencimento, um trabalho lento, um trabalho de consistência. Por isso que você tocou no ponto, Sara, quando falou desse trecho do Emmanuel, da tolerância e do amor, né? E é interessante como o Emmanuel vai selecionando as palavras, né? Primeiro ele usou a palavra para dizer arrancar. Depois ele falou réstia de luz. É aquilo que a gente não tem luz. Talvez tenha uma restinha de luz, mas aquela restinha de luz que cada um pode ter, desenvolver, ela já é importante para o atendimento e para, muitas das vezes, o convencimento das entidades que precisam de seguir um caminho novo na sua realidade espiritual. É a busca da conscientização, né? É trazer o espírito à realidade, né? A realidade, a consciência. E isso nós vamos ver agora com relação ao estudo de hoje, às passagens, os slides que nós selecionamos nesse capítulo 18, onde vai ficar muito claro essa atitude que temos que tomar. E aqueles que se predispõem também a tratar com os espíritos também ganham muito aqui em conhecimento sobre o como agir. Então ele começa a descrever contando assim, está no item ante um espírito perseguidor, item 3 desse capítulo 18. Tratava-se de um espírito que estava perseguindo o alcoólatra, né? Então ele fala assim, o alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de preces e doutrinações nos últimos tempos de minha existência no corpo, achava-se num bar suburbano a encharcar-se. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulsos menos dignos. Cada copo cheio era nova taça de veneno fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro dos espíritos transviados exige outros recursos além das armas verbais. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouco. Achávamos ali, esclareceu o Prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta. Então, verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada,
e desguarnecida de ração, oferecendo extensas mostras de loucura. Pessoal, quanta coisa está aqui nessas linhas, né? Do conhecimento da realidade espiritual, do trato da realidade espiritual. Então, ele vai, como esse estudo de caso, que ele pede para ir encontrar com esse irmão encarnado, que ele havia pedido muito nas reuniões, o que acontece muitas vezes, né? Nas nossas reuniões, chegam muitos pedidos para atendimento a pessoas em diversas situações encarnadas. E o lado espiritual reflete uma situação totalmente desconhecida para a gente, na maioria dos casos. Então, ele mostra aqui que, agora, lá no mundo espiritual, com a visão como espírito desencarnado, ele vai encontrar-se com esse encarnado alcoólatra que está ali bebendo muito. E ele vê ao lado desse espírito, desse encarnado, então, um espírito perseguidor, que estava ali absorvendo todos aqueles eflúvios da bebida, e é um certo tipo de vampirismo. Já comentamos isso aqui em outras reuniões. Então, ele viu aquilo ali e gostaria de falar com aquele espírito. Nós vamos ver como que ele vai se aproximar. Mas, antes de tudo, o Ornelas, ou esse irmão Ornelas, foi o orientador designado pelo instrutor da escola dele como acompanhante dele, como orientador nesse estudo de caso que ele ia fazer. E ele começa a descrever uma coisa muito importante. Ele fala que, lá no mundo espiritual, quando ele tem esse contato com as entidades, ele não tem mais aquele elemento amortecedor, que é o médium, que ele tem aqui na Terra, né? Porque nas reuniões mediúnicas nós temos o médium com essa função excepcional, não é, Jussara, de fazer esse amortecimento, essa transição. O médium ele controla essa comunicação e deixa que aquele espírito também absorva, através do seu campo magnético, as sensações, as instruções que vêm daquele médium esclarecedor, de quem está conversando com ele. Aqui tem um detalhe, até a Jussara chamou a atenção antes de nós entrarmos aqui na reunião. Olha, eu acho que seria legal a gente conversar sobre isso, né, Jussara? Que outros recursos, ele fala aqui, o socorro dos espíritos transviados exige outros recursos, além das armas verbais. Principalmente lá, como ele coloca aqui no mundo espiritual, mas também aplicável aqui na Terra. Os outros recursos que nós entendemos, né, tem diversos recursos, mas alguns que nós podemos citar, que nós conhecemos e entendemos, por exemplo, é a prece, a vibração para aquele espírito sincera, o desejo sincero de auxiliar, de trazê-lo para uma nova vibração, para um novo entendimento. Mas, muitas vezes, somente a prece não resolve. Nós vemos em algumas obras de Chico Xavier, com relato do próprio André Luiz, que ele diz que a espiritualidade usa do instrumento de auxílio àqueles queridos desse espírito transviado. Então, eles vão lá e procuram auxiliar a família, procuram auxiliar todos aqueles envolvidos, e, através disso, eles abrem a simpatia daqueles espíritos para com o atendimento. Então, eles percebem, então, esses espíritos, nessa situação, percebem que eles não são odiados, que eles não são rejeitados, mas que tem alguém cuidando deles, cuidando da sua família. E cuidando daqueles que, às vezes, eles também queriam cuidar, mas não têm condição, né? Não têm condição mental de auxílio. Nós vemos muito claro isso no livro Libertação, onde um dos espíritos perseguidores, se não me engano, o nome de Saldanha, é auxiliado ele desperta para a necessidade de se renovar quando é auxiliado o filho dele, que está internado no manicômio, sob um processo de possessão, de obsessão grande. E ele, o mentor, ele vai lá, auxilia o filho dele, e com isso abre o coração daquele obsessor Saldanha para mudar de caminho. É muito bonita essa passagem que está no livro Libertação.
Então, ali existem outros recursos, um deles a prece, outros trabalhos por aquela família, para o quê? Para auxiliar no mundo espiritual, além das palavras, né? Além da prece, esse sentimento, esse desejo, essa reste de luz que Emmanuel comenta no primeiro slide, ele é essencial, porque ela mostra a disposição de servir e de auxiliar sincera. Mas ele diz aqui, e só para complementar e fechar esse tópico, que a mediunidade aqui na Terra é esse instrumento, o médium é esse instrumento que faz esse mata-borrão, ele faz essa intermediação, mas aqueles que não contam com esse recurso e que não desenvolvem um clima mental positivo, de religiosidade, em qualquer esfera religiosa, de equilíbrio interior, através da meditação, da prece, ou o que for, né? Ele diz ali, ele se jaz instrumento nessas entidades. E, em muitos casos, cai num caso que ele comenta, de possessão absoluta, porque se deixa aí levar por essas influências. Lembrando que a obsessão não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Tem esse outro lado, né? Tem essas duas facetas. A gente muitas vezes vê um espírito que está sob a influência pesada de uma entidade, mas a experiência mostra que às vezes se você afasta os dois, ele vai lá e atrai de novo, né? Porque o próprio encarnado não está preparado para também se desvencializar, se desconectar. Está chamando, né? Está chamando. Então, é uma coisa muito mais profunda que a gente possa imaginar. E sempre lembrando, né, cara, que existe a lei, a liberdade, né? A lei do livre-arbítrio, e que espírito nenhum, né, possa infringir. Nós estamos dentro de uma jurisdição divina, né, de Deus. Existe determinação, mas temos o nosso livre-arbítrio. E isso, quando a gente estiver pronto, aí as coisas acontecem. Né? Vamos seguindo, né? Então, esses trechos que você leu, a gente pode entender que ele, enquanto estava na posição de orientador, ele tinha um médium onde atenuava as impressões. Porém, agora é espírito com espírito. As sensações que ele vai sentir são outras. Né? As vibrações de cara a cara. Né? O Ornella estava explicando para ele. Né? Então, ele fala assim, no capítulo 18 ainda. Estaria naquele instante com um obsessor, frente a frente. Então, ele não teria já o médium, ele estaria de frente com o obsessor. Deveria preparar-me para demonstrar os melhores sentimentos do meu coração. Me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Então, é um pacto, né? Por isso que o Ornelas foi como um supervisor desse trabalho, desse projeto, porque sabia que ele ia enfrentar essas dificuldades, né? Que ele, na posição de doutrinador, era uma, mas ele, de frente ao espírito, como espírito, era outra. Né? Então, ele vai relatar para a gente. Mas o que mais me chama a atenção nesse parágrafo, né, é o que Emmanuel disse lá na frente. Olha o exercício que os espíritos permitem. A tolerância que ele falou. Da tolerância, da fraternidade. Uma resta de luz. Isso, da solidariedade, né, que que o irmão Jacó estava em exercício. Né, em exercício. Então, é tudo uma questão do aprendizado, e que ele vai passar perto. E eu estou correndo nas reuniões de mediúnicos, obsessão, tratamento espiritual. Todos nós que participamos dessa reunião, ou como convidados, ou como médios, ou como dirigentes, temos que fazer isso, né? Mostrar os melhores sentimentos do nosso coração.
deixar os problemas nossos de lado e dar os melhores sentimentos no coração. A gente não consegue ser isso o dia inteiro, né? Mediante até as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. Imagino que naquele momento onde a gente está na casa espírita, ou que a gente esteja lendo, ou que a gente esteja em prece, que a gente possa sentir, né? Ter esses sentimentos. Né? Então, vamos continuando aqui, então. Ele diz assim: experimentei mal-estar intraduzível. Quer dizer, quando ele começou ali a estar em contato com o espírito, né? Experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido, a envolver-se em sombria nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Ornelas sacudiu os ombros vigorosamente e disse: vejo-lhe inexperiência. Não tema. Centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajuda-lo-ei. Então, esse é o momento, né? Ele estava até receoso de como fazer esse contato, né? E tinha que se preparar, ele sabia que tinha que se preparar. Mas, naquele momento, ele sentiu as vibrações que vinham desse espírito perseguidor em direção a ele, que ele não queria se renovar. Estava ali preso a uma situação de sensações, não queria sair daquele momento que ele estava. Então, ele sentiu essas vibrações chegando. Também, como a gente sente, né? Essas vibrações que vêm das entidades que se aproximam de nós, ou outras entidades que procuram, muitas vezes, nos perturbar, cobrar certas situações. Então, ele mostrou ali que estava perturbado, mas o Ornelas, que era o mentor que o acompanhava, chamou a atenção dele. E é o que os nossos mentores muitas vezes chamam a nossa atenção, para que tenhamos concentração e tenhamos a fé, a oração, a tolerância em todas as situações que nós encontramos isso na nossa vida, que muitas vezes não é só a situação lá no reino mediúnico, mas no dia a dia, onde nós vemos a atuação dos inimigos espirituais. Até, principalmente em nossos lares, né? Discussões vazias, né? Probleminhas diminutos que viram grandes, né? Na nossa própria casa, na nossa própria família, a gente tem, inúmeras vezes, ocorre essas sensações que a gente sente, né? Onde ainda um parente nosso ainda está naquela preso a determinados vícios, com dificuldade de acordar para a realidade, a gente às vezes sente esse impacto, que a gente percebe que não é só aquele ente querido, mas que existe alguma força maior ali. Isso tudo aí nem só em espírito, na própria reencarnação, né, na experiência nossa, a gente sente essas vibrações com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, né, e a gente sente. Mas eu percebo duas coisas muito importantes aí que o Ornelas fala, cara. Quando ele fala, centraliza-se na sua força de vontade. Né? É que a gente tem aprendido que a vontade nossa é o que exprime, né? O nosso querer, né? A querer evoluir. Então, centralize a sua força de vontade, né? E, mediante aos desequilíbrios, né? Ouvir com paciência. Isso. E falar com serenidade, para que a sabedoria possa sair do nosso verbo, né? Do nosso rosto. É um exercício muito grande, assim como para o irmão Jacó, para nós, no nosso dia a dia, encarnados, é um exercício para a gente. Pois é. Então ele disse, vai em frente que eu vou te ajudar. Vamos ver então o que aconteceu. O quarto item fala o diálogo deles dois, né?
diálogo surpreendente. Foi assim o meu primeiro diálogo, após a morte, com o espírito desviado no bem. E ele falou, né? Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? E você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. E ele continua, né? E por que insiste? Não adiantará. Então, a conversação, né, deles. Mostrando a disposição dele, né, de resistir, né? Vamos seguindo, vendo como que é esse diálogo. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muitas vezes acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir a estrada contrária. Agora, quer ser apóstolo? Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos discretos e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Vejam, é uma reflexão para nós, né? A coerência, né, do que a gente fala e do que a gente vive. Né? A importância disso. A coerência, né, dos ensinamentos que a gente prega, né, e fala, e das experiências, das nossas ações. Pois é, então ele apresentou para o espírito a necessidade de se formar espiritual. Olha, mas eu te conheço de longa data, não é assim que você pratica, né? E assim também é conosco, né? Nós temos que nos vigiar muito, já que dedicamos à tarefa de nossa renovação espiritual, procurar, se erramos, corrigirmos, e vamos caindo, levantando, até que naquele mesmo erro nós não erramos mais, né? Não falhamos mais. Por isso que as paredes têm olhos e ouvidos, são Deus amigos espirituais que muitas vezes estão ao nosso lado, companheiros de longa data, observando aquilo que nós falamos e que nós fazemos, e também, se nós agimos no bem, se nós agimos no bom caminho, eles também estão observando isso. E, de certa maneira, nós vamos estar impactando-os com essa atitude. Vamos seguindo, então. Ele diz: não nos santificamos de uma vez, e se todos os pecadores se negarem ao trabalho do bem, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. É a resposta que ele deu, né, para o espírito, né? Sobre orientação do Ornelas, né? Isso. A gente vê aí, ou seja, que a gente, dos nossos desculpismos, né? Ah, eu não sou bom, então eu não vou começar nunca a me melhorar. É o que o Carlos falou, né? A gente erra uma vez, não, a gente erra uma, duas, três, aí na quarta você começa a desconfiar que você não está indo não está dando resultado, aí você, com a sua força de vontade, a sua energia interior, você começa a modificar o vetor da sua vida, né? Mas se a gente ficar esperando ser bom primeiro para depois agir, a gente não vai conseguir nunca, porque a gente só aprende a fazer fazendo, né? E ele mostra aí que se temos falhas, se ele estava identificando falhas nele, que ele tinha também um valor, que era a possibilidade e o desejo sincero de se renovar. E que se ninguém começa de uma vez,
completo, né? Ele vai crescendo aos poucos. Então, isso que ele alegou para o espírito que estava criticando, que ele não entrou em contenda, perceberam? Não entrou em contenda, né, sabe? Ele foi explicando a situação dele, sobre como que era a renovação dele. Não criticou o outro irmão que estava criticando a ele, e simplesmente colocou que ele estava com a disposição de se renovar e melhorar. Mas é uma postura que ele aprendeu, de humildade, né? Isso. Eu me reconheço, eu sei que eu estou muito imperfeita ainda, mas eu estou aqui tentando de trazer a realidade. E procurando liquidar as minhas contas com os humanos que ele tem, as dificuldades que ele tem. Né? Mas continua. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tão agressivo. Revelava-se disposto a me entender à disposição fraterna. Porque eu esperasse maior sorrimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, Ornella despertou-me exclamando: não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior de um minuto para outro, no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Então, aqui fica claro, né, a orientação dos espíritos. Porque, na verdade, por questão de tempo, nós cortamos uma grande parte do diálogo. Nós só colocamos alguns trechos. Seria bom, né? A gente ir lá e se a pessoa, se você estivesse em condição, ir lá ver mais trechos do diálogo. Mas nós queríamos deixar aqui bem marcado essa explicação que o mentor espiritual Ornelas falou para ele, né, sobre a forma de agir. Não era de abordagem, não era discussão, de bater palavra, de discutir, eu sou melhor, eu sou pior, ou isso ou aquilo, que colocar a espiritualidade inacessível, mas sim a necessidade de renovação que ele mesmo estava precisando, e mostrando que ele estava disposto a fazer algo diferente, e que ele reconhecia suas falhas. Isso é que tocou, de certa forma, aquele espírito, que se dispôs, então, a vê-lo de uma maneira diferente. Tá? E como ele esperava que, o espírito, então, vai renovar. Não, ele viu que não é assim. É um começo. Tá? Quantas, às vezes, reuniões mediúnicas são necessárias para uma entidade ela despertar mais profundamente? Muitas vezes, na maioria dos casos, nós vemos que, quando os espíritos são levados a uma reunião de obsessão, eles já estão, de uma certa forma, sensibilizados para a renovação. Mas existem alguns casos que chegam que são casos onde precisam de um tratamento maior, mais tempo, mais paciência, até que, com aqueles outros recursos também que a espiritualidade age, nós comentamos há pouco, aquela entidade vai começando a enxergar a necessidade de reajustamento, sem pressa, né? Por isso que ele diz que a semente, dá o exemplo da semente, se a semente fica no frio e no calor, na chuva, no sol, quer dizer, com o tempo, ela despertar e crescer também. É a alma humana, né? Diz que a gente não deve desistir mediante um familiar nosso, né, cara? Que se encontra numa situação conflitante, depressivo, com problemas sérios, seja de bebida e de outras tendências. É importante a nossa postura de boa vontade, da predisposição, de humildade, do próprio exercício nosso de falar baixo, de falar com respeito e não ficar batendo boca, porque isso não vai levar a nada. Né? Isso é um ensinamento básico, muito interessante. Né? Até na reunião mediúnica também. Tá? Então, ele vai chegar no último item. Tá?
apontamento salutar. Sombrio véu de preocupações descera sobre mim. Como prosseguir? Não ignorava que um grupo de cooperadores decidido e fiel me esperava o concurso. Jacó, em toda parte, seremos defrontados pela própria consciência. Se louvarmos nossos amigos pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporcionam, agradecemos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Continua. Na sua capacidade de tolerar as observações amargas, reside a base da própria iluminação. Que beleza, hein? O progresso é obra de esforço mútuo. O irmão perturbado beneficiou-se extensamente com o seu concurso valioso e gradativamente fixará nele mesmo a esmola recebida. Porém, não é razoável que você venha a perder sua parte. Guarde o ensinamento, medite-o, conserve-lhe o valor. É provável que você agora se sinta afrontado e ferido. Todavia, os dias correrão sobre os dias e concluirá mais tarde que não lhe falo sem razão sólida. Que sabedoria. Sabedoria, né? Que beleza, né? Quer dizer, ele estava preocupado, né? Porque ele viu que não teve tanto resultado, tanto né? Achou que ia renovar de uma vez só o espírito. Né? Então, ele chama Jacó a uma realidade que não é assim fantasiosa, não é magicamente. As pessoas, a gente muda, a gente precisa de sementes, precisa de paciência dos amigos espirituais, nos traçando a circunstância. Né? Muitas das vezes, os espíritos trazem um cenário para o espírito se ver, se posicionar a sua dificuldade. Né? Então, o mais importante de tudo, ele ainda fala, né? Agradecemos os adversários, porque são eles que nos ajudam a caminhar. O Chico fala muito isso, né? São eles que nos apontam aonde a gente deve crescer. Demonstra a nossa necessidade, né? Tenha coragem de nos apontar para que naquele tópico eu possa me avaliar. Será que eu sou vaidoso mesmo? Será que não? Será que eu já melhorei? Então é importante. Por isso que ele até ressalta essa segunda parte. Né? Isso, por isso que ele vem e coloca o progresso, o mais bonito, né? A arquitetura divina da nossa própria evolução. O progresso é em conjunto, é um esforço mútuo. Né? Então, essa parte primeira que ele falou, na sua capacidade de tolerar as observações amargas, que existe a base da própria iluminação. Quer dizer, a nossa iluminação, entendendo quem nós somos, quais as dificuldades que nós temos, é a base, né? Achei bonita essa colocação. É onde a gente deve crescer. Aquilo que mais a gente tem medo, é aí que a gente tem que crescer. É aquele lugar que eu preciso me curar, eu preciso me tratar. Então, é muito interessante e bonito e calmo e prazeroso, né? E a gente não fica com o sentimento de estar perdido no mundo. Não, nós temos um caminho a se seguir, que é a própria evolução nossa. Né? E ele chama o irmão Jacob Barnel, chama o irmão Jacob a não se desanimar, para não perder a parte dele, que é perder essa parte de observação, de aprendizado, de estímulo para trabalhar mais. Quando nós vemos que o resultado não está chegando, vamos trabalhar mais, vamos nos dedicar mais. É isso que ele fala ali para ele, meditar no valor daquele encontro. E é interessante que ele coloca duas palavras, né? Que mais a gente se sente no dia a dia, quando a gente bate de frente com uma pessoa, né? A gente se sente afrontado, a gente sente-se ferido porque a gente não conseguiu convencer aquela outra pessoa de mudar, né? A gente se sente ferido. Então, ele falou, não, isso é normal você sentir isso, mas isso mais tarde você vai ser transformado. Essas verdades duras chegam para a gente, né?
Por isso que ele fala assim, guarde o ensinamento, medite-o e conserve o valor. Muito bonito, né? Isso é a lição de hoje, a forma como os espíritos tratam o assunto. É muito, muito sólido, né? É muito substancioso para a gente. E o mais bonito é como que o universo espera por nós, né? Uhum. Não tem pressa, né? Não tem pressa. Mas, tem urgência, né? Mas não tem pressa. Isso. Muito legal. Bem, queridos amigos, chegamos ao final do estudo de hoje, chegamos ao nosso momento de oração. Vamos pedir que todos tenham junto assim um recipiente de água, e nós vamos pedir para que seja fluidificada nela, nesse recipiente, nessa água, seja depositados os remédios, sejam depositados os medicamentos, as vibrações magnéticas que vão nos trazer conforto, equilíbrio, saúde ao corpo físico e ao corpo espiritual. Vamos higienizar nossa casa mental e a nossa casa física nesses instantes. É assim, queridos, que levamos o pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo a sua proteção através dos teus mensageiros, à nossa casa, aos nossos familiares, à nossa saúde, ao dia a dia, as dificuldades. Saibamos enfrentar todos os problemas como sendo alavancas para o nosso progresso. É assim, Senhor, sentindo a tua presença entre nós, que agradecemos e pedimos que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.